E quando Jesus foi transfigurado, duas figuras ilustres da fé judaica. Ninguém é maior do que Moisés, ninguém é maior do que Elias. Moisés e Elias são as maiores personalidades, os maiores heróis. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Eles apareceram com Jesus em glória. Amém? E Moisés, como mencionei antes, representa a lei, Elias, os profetas. Ele promoveu a lei, que teve o seu lugar durante o seu tempo. Elias veio. Moisés é um legislador, Elias é o restaurador da lei. Quando Israel esqueceu a lei, adoraram outros deuses, e Deus trouxe o restaurador da lei. Assim, cada um teve o seu tempo. Você me escuta? Mas o seu tempo passou. O tempo de Jesus da graça chegou. Me escutam? E o outro fato é esse: Moisés e Elias estavam lá no Monte da Transfiguração, que fala do retorno de Jesus. Quando ele vier, escute-me com cuidado. Existirão dois tipos de crentes durante aquele tempo. Moisés representa os crentes que morreram e foram ressuscitados dos mortos. Não esqueça, Moisés morreu com 120 anos. Deus o enterrou. Ninguém sabe o lugar da sua sepultura, porque Deus o sepultou. Em outras palavras, ele está aqui no monte. Significa que Deus o ressuscitou dos mortos. Assim ele representa todos os crentes quando Jesus voltar. Talvez você não veja o próximo amanhecer se Jesus voltar hoje. Ele pode vir a qualquer momento, e quando ele vier, aqueles que morreram em Cristo serão os primeiros a receber um novo corpo e ressuscitar dentre os mortos. Mas aqueles que estiverem vivos, como nós, se ele vier amanhã, eles foram tipificados por Elias. Elias nunca morreu. Elias subiu numa carruagem de fogo corporalmente. Ele nunca morreu. O homem que mais viveu, na verdade, Elias. Metusalém, quando falamos dele, falamos no contexto da terra. Metusalém foi o homem que mais viveu aqui na terra. Aqui são tipificados crentes que são mortos e ressuscitarão dentre os mortos, e crentes que nunca morreram, aqueles que estão vivos quando Jesus voltar. E você terá um novo corpo, amigo, e nesse corpo você não vai ter mais enfermidade, não vai ficar mais velho, não vai sentir dor, nem vai sentir tédio. E com certeza você não vai dormir na hora da pregação no céu. Eu acredito que no céu teremos as melhores pregações. Eu creio que vamos escutar Jesus pregar toda quarta-feira à noite. A última parte foi adicionada por mim. Opinião pessoal, ok? Assim, estamos falando sobre a vinda de Jesus. Você me acompanha até agora? A Bíblia diz, versículo seguinte: ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz, dizendo: esse é meu filho amado, de quem me agrado. Por duas vezes, Deus abriu os céus e publicamente declarou o seu prazer e alegria no seu filho. Uma foi no seu batismo, a outra no Monte Hermon. Não faz muito tempo que eu descobri que nessas duas ocasiões Jesus estava no ponto mais baixo e no ponto mais baixo do planeta Terra. O ponto mais baixo do país de Israel, não somente Israel, mas no mundo inteiro, é o Mar Morto. Está a 426 metros abaixo do nível do mar. Está muito baixo. O Monte Hermon está a cerca de 3.000 metros de altura acima do nível do mar. Em ambos os lugares, o Pai disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, no seu ponto mais baixo e na sua mais alta glória, ele é o prazer do Pai. Ele é objeto de beleza. O Pai se alegra, o Pai se agrada dele. Nós precisamos aprender que, principalmente os nossos filhos, veja aqui, ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. Como? Quando o Pai disse: esse é meu filho amado. Como damos aos nossos filhos honra e glória? Como nós os vestimos, como alguém coloca um casaco de glória e honra antes de irem para a escola? Como nós os vestimos de honra? Quando nós afirmamos verbalmente. Dizemos para eles: você é meu amado filho, você é especial para mim, você é minha filhinha preciosa. Você sabe que alegria que você é para mim? Mas pastor, ela fez algo outro dia, eu acho que não é hora de dizer isso. Você deve dizer no momento mais baixo, não somente no momento mais alto. É assim que eles recebem honra. Quando Deus fez o homem, ele o curou, literalmente, com honra e com glória. Agora, de volta a Mateus 17. Vocês estão aprendendo, igreja? A Bíblia diz: Moisés e Elias apareceram. Moisés representava a lei e Elias era o restaurador da lei. O legislador e restaurador apareceram. E eles eram as mais ilustres de todas as figuras do Antigo Testamento para os judeus. Como eles se sentiram? A Bíblia diz, no próximo versículo, Pedro respondeu. Os três acordaram. E nós descobrimos que estavam dormindo no outro evangelho. Então Pedro disse, naquele momento:
E disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Não pense num prédio. Não existia tempo de construir um prédio. Era provavelmente durante a festa dos tabernáculos. Durante essa festa, até os dias de hoje, os judeus, no final do ano, em setembro, outubro, eles têm a festa dos tabernáculos. E é o tempo mais feliz de todas as 7 festas. E durante essa festa, eles constroem um sucote, ou uma tenda, feita de todo tipo de plantas. E eles ficam fora da casa, lembrando do tempo quando peregrinaram no deserto, vivendo em tendas. E a Bíblia diz em João 1, Jesus veio e habitou entre nós. Jesus veio e fez um tabernáculo entre nós. Jesus nasceu durante a festa dos tabernáculos. Você me acompanha? Você está vendo a Ele? Quanto mais você o vê, algo acontece na sua vida. Algo bom, chamado salvação, que acontece no seu corpo. Muitas pessoas me escrevem e dizem, quando eu prego, algo acontece. Tinha uma dor de cabeça, tinha febre e não tem mais. Amém? Se você ainda tem, continua ouvindo, porque você está ouvindo o Evangelho. Amém, igreja? Agora, ele diz, vamos fazer 3 sucotes. Uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. E a narrativa, eu penso, de Lucas diz que ele não sabia o que estava falando. Veja bem isso. Ele está colocando Jesus no mesmo nível do legislador e do restaurador. Você não pode fazer isso. Existem muitos crentes hoje que colocam Jesus e a graça no mesmo nível da lei e do restaurador da lei. Muitos se sentem restauradores e lutam para a lei ser restaurada. Veja isso, perceba. Deus o Pai não vai permitir isso. O Pai falou no versículo seguinte: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Singular, não ouçam a eles. Moisés estava lá. Elias estava lá. Eles não tinham nada para falar? Não. Seu tempo tinha terminado. A lei tinha servido o seu propósito de trazer o homem para o final dele mesmo. O profeta trouxe o homem para Deus. Cumpriu seu propósito. Agora é o dia da graça. É o dia do Filho de Deus. Não mais o servo de Deus, mas o Filho de Deus. Você me escuta? Ele escolheu ser um servo. Ele escolheu ser servo, mas ainda assim ele é o Filho de Deus. Posso ter um amém, igreja? Aqui nós temos uma nuvem brilhante. A nuvem brilhante da palavra é a glória Shekinah, a mesma glória que habitou no Santo dos Santos do templo e agora estava sobre eles. É surpreendente que quando a lei foi dada, os 10 mandamentos, em outra montanha, a Bíblia diz que a nuvem era escura. Onde Jesus está, existe uma nuvem brilhante. Uma nuvem para condenar. Outra nuvem para revelar sua justiça. Você vê isso? Existe um outro texto que fala disso, falando de Moisés e Elias, que está em Romanos 3. Romanos 3. Porque pelas obras da lei, Moisés, nenhuma carne vai ser justificada, porque a lei é o conhecimento do pecado. As pessoas advogam trazer a lei de volta e não entendem que pela lei não vem o conhecimento da santidade. Eu repito, pela lei não vem o conhecimento da santidade, mas o conhecimento do pecado. Não é o conhecimento de Deus. Mas agora, diga agora, você quer ver no agora ou no passado? Você quer a última revelação de Deus? A última revelação de Deus é a graça. A última revelação de Deus veio pelos filhos. Não existe outra revelação. Mas Deus diz, agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Independente da lei. Deus não deu o dom da justiça, você tem que manter a lei. Não, é independente da lei. Justiça hoje é uma dádiva. Você sabe como veio para nós essa dádiva? A qual foi testemunhada pela lei e os profetas. Uau! Até a lei diz amém para o dom da justiça. Até os profetas dizem amém. Em outras palavras, a lei, que é Moisés, e os profetas, que são Elias, ambos testemunharam a graça. É isso que você deve ouvir. O Filho de Deus é a quem você deve ouvir, a quem deve escutar hoje. Você me acompanha? Pedro, Tiago e João, já disse antes. Pedro, seu nome significa pedra. Tiago, Yaakov em hebraico, suplantador, substituto. João significa Yohanan, graça de Deus. A pedra foi substituída pela graça de Deus. Veja, quando Jesus desceu da montanha, o povo correu para ele. As multidões correram para ele. Alguma coisa tinha na sua face. A glória estava lá. Mas quando Moisés desceu da montanha, sua face estava brilhando, mas a glória estava desvanecendo. Não estava aumentando em esplendor como Jesus. Quando ele voltou, quando Moisés voltou, o povo correu dele.
Porque a sua face, a glória do Senhor, dizia, você pecou, e alma que pecar, essa morrerá. A maldição vai te alcançar. Deus vai visitar os seus pecados até a terceira ou quarta geração sobre seus filhos e filhos dos seus filhos. Essa era a glória de Moisés. A glória do filho é quando ele desceu, sua face dizia, você pecou, mas meu sangue removeu seus pecados. A glória significa que você estará comigo em glória, onde não existe pecado. Porque o meu sangue removeu seus pecados. Não é à toa que eles correram. Assim, ouça-o. Pedro, Tiago e João, escute a Jesus, não a eles. Escute-o. Igreja New Creation, ouça-o. Aqueles que me assistem, ouça-o. Ouça-o. A lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Ouça-o. Escute a voz da graça.